E aí, amantes da judiciária, de repente uma crise política entre a Rússia e a Ucrânia movimenta militares no norte da Ucrânia, concretamente em Belarus, provocando temores de que a Rússia venha atacar o país. São 130 mil militares da Rússia e juntos a fronteira e a Ucrânia se reforça com a ajuda de 8.500 militares, mísseis antitanques e lançadores dos EUAs e Reino Unido já mobilizados. Já a Alemanha evita armamento letal. Emmanuel Macron, no encontro com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que a Rússia e a Ucrânia respeitarão os acordos de Minsk negociados em 2015, ao abrigo dos quais terminaram os confrontos no leste da Ucrânia entre as forças do país e separatistas pró-russos. Por outro lado, Putin garantiu que a Rússia não estará por trás do agravamento das tensões na crise da Ucrânia, acrescentando que a NATO está no coração do conflito que opõe russos e ucranianos. Macron admite que serão necessários meses para resolver a tensão entre os dois países. O presidente francês, citado pela agência Reuters, revelou que teve a garantia de Vladimir Putin em como a Rússia não estaria por trás do agravamento das tensões na crise da Ucrânia, acrescentando que a NATO está no coração do conflito que opõe russos e ucranianos. Falando em Kiev, Macron garantiu ainda que as conversações que mantiveram nas últimas 24 horas com os presidentes da Rússia e da Ucrânia ajudaram a que fossem feitos progressos na tentativa de estabilizar a região. Já esta terça-feira, Dmitry Peskov negou que Vladimir Putin tenha prometido ao presidente francês Emmanuel Macron que a Rússia não realizará mais manobras perto da Ucrânia, pelo que esse acordo não é certo. Para a eclosão de uma possível guerra entre os aliados, tudo dependerá da decisão da Ucrânia. Um passo em falso, a Ucrânia já era. E onde entra os Estados Unidos? Este tem interesse em estabelecer aliança e inclusão da Ucrânia na OTAN, por isso, e com seus aliados, os suprimentos militares para a Ucrânia resulta da constatação de que seja uma chantagem e pressão, conforme vice-ministro das Relações Exteriores russas. A preocupação de Moscou e o reforço da garantia da soberania da Rússia e a adesão de Kiev à aliança militar ocidental seja vetada, pois forçaria o avanço do Ocidente em direção a leste, o que forçaria a Rússia à adesão sem precedentes. Assim que os Estados Unidos se estabelecer, tornará talvez mais fácil fixar políticas de espionagem a partir da Ucrânia e outros países do leste contra a Rússia, já que fronteiras estão fixadas entre países em crise. O maior problema do Ocidente é que já perde a Argentina, totalizando 20 países aliados que se juntam à China para a Rússia, e faz o Brasil um iminente aliado, e por causa da viagem programada do Brasil para Putin na Rússia, os EUAs tentaram, aliás, dissuadir essa visita, justificando a iminência de um conflito daqueles lados. O que fracassou, pois, durante o período da pandemia, era evidente ajudas com vacinas da Coronavac e Sputnik V, que tornaram possível vacinações no Brasil e Argentina, e que por longo tempo nada veio da Europa e Estados Unidos. Não porque a China esteja calada, já se pronunciou que se alia à Rússia e disse mais, que não aceita mais membros a se juntar à NATO. Palavras do secretário-geral da própria NATO. Cá, no meu parecer, o Ocidente sabe que com essa guerra, quem perde não seria a Rússia, mas sim a Europa, que parará de receber o gás da Rússia e a tecnologia chinesa. Então, acredito que os Estados Unidos não quer se meter nessa guerra. Depois da corrida no Afeganistão, vão preferir terminar
negociações ou acordos, ou deixar que a Ucrânia se decida por si só, porque acredito também que ela sabe que por causa da pressão que a Rússia está a fazer nas suas fronteiras, a ideia de se juntar com o Ocidente terá que abandonar, ainda que seja um papel que deverá ser feito por um prazo muito mais longo, nas palavras do Emmanuel Macron. E para mais, se quiser mais saber sobre o que acontece a nível do mundo e no mundo judiciário, inscreva-se aqui no nosso canal, ativando o sininho das notificações, e vamos deixar o seu comentário e podermos também esclarecer algumas situações dos comentários que vão ser deixados. Fui!